Olá, gente! Boa noite, boa noite! Estamos começando a nossa live das 21 nesse programa todo dia às 9. Todo dia às 9, uma oportunidade da gente estar juntos, orarmos uns pelos outros e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Esse é o objetivo desse programa todo dia às 9, de avivar a tua fé, de fazer com que você permaneça no caminho, mesmo nessas situações extremas que estamos vivendo. É necessário a gente se revestir do poder de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus para termos autoridade, ousadia nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Então, depois que isso tudo passar, a nossa expectativa é que nós sejamos uma igreja mais forte, mais robusta, mais imponente, com autoridade espiritual, com poder divino. Essa é a nossa expectativa. E para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade, é preciso ter muito BO na nossa vida. É preciso ter muita Bíblia e oração. Meditar nas Sagradas Escrituras é essencial para a igreja que deseja crescer, para a igreja viva, para a igreja fiel. É impossível ser do reino de Deus sem saber as ordens que ele está nos dando. É impossível ser súdito desse rei se você não conhece esse rei, não sabe o que ele está ordenando nesse momento. O que nós temos visto em todas as regiões do Brasil, uma mesma fala. Deus está chamando a igreja brasileira para orar, para jejuar e para ter relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. É tempo de relacionamento com Deus. Este ano é o ano do relacionamento de intimidade com o Senhor. E nós estamos percebendo dentro do livro do Apocalipse, que esse livro que é um alerta para todos nós, o quanto é importante a gente ter uma vida centrada, uma vida com objetivos em Deus e na glória celestial. Aquele que diz que é cristão, mas vive uma vida de trevas, isso não está compatível com aquilo que ele professa. Porque a Bíblia diz que aquele que vive na luz precisa andar na luz. Aquele que diz que tem Jesus, que é a luz do mundo, precisa ter uma vida iluminada, uma vida que não tem treva. Se caso a gente, como nós somos infelizmente miseráveis e pecadores, nós vamos errar muito, nós vamos pecar muito, mas esse pecado tem que trazer em nós uma tristeza profunda, porque não é o objetivo. Nós vivermos uma vida de pecado não é o objetivo da igreja. Infelizmente, nós pecamos e quando isso acontece, nós precisamos ter um real arrependimento, pedir perdão a Deus e que Ele tenha misericórdia de nós e nos encha desse perdão para continuarmos. Todas as vezes que pecarmos, e se você peca, né? Todas as vezes que você pecar, isso não te causar uma tristeza, uma frustração, isso não te causar nada, tem alguma coisa errada. Porque aquele que peca está se afastando de Deus, diz a palavra, a escritura, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, quando a gente peca, nós estamos nos distanciando de Deus e isso causa em nós uma tristeza, uma frustração, porque este é o sentimento da noiva. A noiva não quer errar, a noiva não quer estar mal preparada, mal vestida para o dia do encontro. Então, é um alerta. Se caso você esteja pecando, se caso eu esteja pecando, e esse pecado já não me traz mais uma tristeza, um arrependimento genuíno, é porque a minha mente já está cauterizada com essa maldade. E isso já está se tornando normal na minha vida. Ah, é natural que isso aconteça. Não, não. O nosso Deus, que a gente tem visto no Apocalipse, é um Deus amoroso, mas é um Deus irado. É um Deus que vai julgar e não existe meio termo, não existe estar em cima do muro. Ou você é ou você não é. Ou você é adorador de Deus ou é adorador da besta. E hoje nós chegamos no capítulo 20 do Apocalipse. Eu quero que você abra aí capítulo 20 do Apocalipse. É um texto maravilhoso que conta. Eu acho que João, né, deixou para o último, o último dia aí, os últimos capítulos aí, essa questão do que vai acontecer com o inimigo. Gente, ó, terrível, terrível, terrível é o julgamento do Senhor. Então vamos lá, vou ler com você e a gente vai fazendo algumas reflexões, tá? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completaram os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, glória a Deus. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Lembrando aqui, meus irmãos, que o Apocalipse é cheio de símbolos. Existem aqui várias linhas de pensamento com relação a esses 1000 anos. Se o diabo está preso, se o diabo está solto agora, isso é uma questão que não compete a essa live aqui, a esse vídeo. O que eu quero dizer é que aqui, quando diz que tem um anjo com correntes na mão que vai prender o diabo, isso é uma figura de linguagem, porque espírito não se acorrenta espírito. O diabo é um espírito, né? Isso quer dizer que ele vai ser aplacado, ele vai ser impedido de realizar as suas obras, as suas atitudes. Mas isso aqui é só o início. Vamos lá, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Esse Gog e Magog é uma referência a outro livro profético da palavra de Deus, que é Ezequiel, tá? A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual que é a cidade querida? Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a gente vê aqui que o final, né, o último, vai ser Satanás, que vai ser derrotado, finalmente julgado eternamente. E aqui a gente encontra o anticristo e a besta que já estão nesse lago de fogo, já foram julgados, né? Eles já foram derrotados lá, que a gente já estudou antes. O anticristo, né, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, que são anticristo e falso profeta. E agora o dragão, que é o diabo, a antiga serpente. Tudo derrotado, gente. Gente, esta história fantástica, o inimigo, o nosso inimigo, aquele que nos faz pecar, aquele que nos faz cometer erros, aquele que nos faz desviar do caminho do Senhor, esse é um derrotado, ele já sabe do final da história. Ele é um derrotado. Então, quando eu e você, nós lidamos com essas forças malignas, nós não podemos ter medo deles. Jesus já nos deu a vitória. Por causa de Jesus, nós já somos vencedores em cima desses Satanás, em cima desses demônios, desses principados. Então não é necessário, não é conveniente que a gente tenha medo, mas que tenhamos ousadia, porque ele é poderosíssimo. Ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Nós vemos que Satanás, ele tem várias artimanhas e ele é serpente, ou seja, ele é sedutor. Ele é aquela mulher, né? A mulher prostituta, aquela que seduz, aquela que te envolve. E o que o diabo tem feito ultimamente para fazer com que a igreja se afaste de Deus, o que ele tem feito é distorcer o que é de Deus. E isso nos confunde, isso pode nos confundir. Então parece que é de Deus, mas no fundo não é. Então ele está fazendo de tudo para disseminar o ensino do falso profeta. Ele está fazendo de tudo para que a igreja mesmo do Senhor se torne uma apóstata. E isso é terrível. Terrível, gente, porque isso
É só a gente olhar para ao longo da nossa história. Um dos casos mais terríveis que aconteceu foi o que aconteceu na Alemanha no governo do Hitler, Adolf Hitler. Aquilo tudo que aconteceu, aquela matança, aquela crueldade. Mas ali, gente, a igreja também estava presente. Os cristãos com Bíblia nas mãos, ao lado de Hitler, entendendo, engodado por aquela falsa profecia, aquele falso ensinamento. Se a gente for ler na história, a igreja estava presente naquele massacre que foi, naquele terrível atitude que houve ali durante anos sobre a liderança de Adolf Hitler. Por quê? A igreja foi enganada, a igreja foi engodada. Olha só, às vezes a gente fala mal das coisas, mal de alguma situação, mal da história, mas muitas vezes eu e você podemos também, assim como aqueles cristãos daquela época, sermos enganados, sermos persuadidos com falsos ensinos, com falsas doutrinas. É necessário a gente orar e vigiar, olha, estudar a palavra do Senhor para não sermos enganados. Cuidado, mas muito cuidado com essas últimas profecias, com falsos profecias, com falsos profetas. É necessário a gente ser igual à igreja de Bereia, que o próprio apóstolo Paulo os ensinava e pregava o evangelho e depois eles conferiam se realmente estava aqui, ó, na palavra de Deus aquilo que ele estava ensinando, se conferia aquelas novas notícias que ele estava dando a respeito de Jesus, da ressurreição, se isso era compatível com as sagradas escrituras, que era o Velho Testamento. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não podemos ser enganados por esse dragão, por essa serpente. Precisamos estar vigilantes. E para a gente não cair, a gente precisa se alimentar todo dia, para a gente não ficar com pressão baixa. E aí a gente ficar desmaiando aí no meio do caminho. Não, não. Precisamos beber da água da vida, comer do pão do céu, estar ceando com o Senhor, estar nesse banquete que Deus nos apresenta todos os instantes, todos os dias. É muito banquete, gente, é muita comida boa para a gente comer. É que nem o salmista diz, né, lá no Salmo, abra bem a tua boca que eu vou te encher, diz o Senhor. Então, é a gente ter sede desse Deus, ter fome desse Deus para que a gente não caia em tentação. Pois bem, mas aí o diabo tá derrotado, tá tudo lindo, maravilhoso, tá todo mundo no lago de fogo e enxofre. E aí vem o versículo 11, Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha só, todos, grandes e pequenos, em pé diante desse trono branco. Então, se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito naqueles livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, olha a cena. Tudo acabou. O diabo já foi derrotado, tá tudo certo. E agora vem o julgamento diante do trono de Deus. Um a um, todos numa filinha, tá? Vai ter fila no céu. Aí o brasileiro vai amar. Vamos comparar assim. O brasileiro adora uma fila e entra, né? Mas olha, um a um, julgado diante desse trono branco, diante de Deus. Tá escrito no livro lá, toda a minha vida. Tá escrito lá, Sara, esse dia aqui, ó, por que você fez isso? Ah, tá escrito aqui, se eu não pedir perdão, tá tudo escrito lá, gente. Todas as minhas falhas, todos os meus erros, todos os meus pecados, tá escrito lá, toda a minha vida, tá escrito no livro. Se eu não pedir perdão, se eu não me arrepender, será, e se eu não viver uma vida digna, será que o meu nome vai estar nesse livro da vida?
porque aqueles que não estão no livro da vida não entrarão no reino. Esta é a mensagem fortíssima de Apocalipse. Nós estamos aqui lutando com todas as nossas forças, com a força do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, para sermos contados e registrados nesse livro da vida. Que esse também seja seu objetivo, meu irmão e minha irmã. Ao ler o Apocalipse, ficar alerto, ficar vigilante, porque desta forma nós seremos achados no livro. E aí, bem alto, Cristo vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, venha você, Ana, venha você, Maria, venha você, Helenice, venha você, Sara, venha você, Eunice, Madalena, venha entrar no gozo do teu Senhor, naquilo que eu tenho preparado para vocês. Oh, glória, será lindo e maravilhoso. Eu quero estar lá. E você? Vai estar lá? A gente se encontra lá. Ou naquela fila, ou lá dentro. Glória a Deus. Vamos orar então, gente. Se você tem algum pedido de oração, você fala, você escreva aí no nosso chat que nós estamos fazendo uma nova listagem, tá? E hoje eu vou orar então pela listagem que nós fizemos ontem na nossa live, tá? Eu vou orar, vou citar nomes aqui e nós vamos continuar orando por essas pessoas. E se você tem mais gente para orar, a gente vai orar em nome de Jesus e Jesus vai nos responder. Deus vai nos responder porque Ele é um Deus que ama nos ajudar. Ele está com os braços estendidos para nos ajudar, para nos socorrer, os ouvidos atentos à voz do nosso clamor. Então vamos orar? Quero convidar você a curvar sua fronte, abaixar a sua cabeça, de repente, se você tem condição de se ajoelhar, vamos orar juntos para que Deus nos dê essa vitória em nome de Jesus. Oremos. Senhor, entrando na tua presença em oração nesse momento, Senhor, porque na tua presença nós sempre estamos, nós desejamos sempre estar, ouvindo a tua voz, Senhor, sentindo a tua presença sempre, sentindo o teu toque, a tua direção, mas agora em específico nós levantamos a voz para interceder por esses irmãos que foram motivos da nossa intercessão. Senhor, eu quero colocar na tua vida esses irmãos que precisam de uma libertação espiritual, libertação de vícios. Senhor, Alcemi, Itacira, Lissandre, Sâmela, José Carlos, essas pessoas precisam de uma libertação, precisam entender que estão enganadas pela besta, enganadas por esse dragão, enganadas por Satanás, e Satanás já as ludibriou, Satanás já colocou na mente dessas pessoas, Senhor Deus, e elas estão convictas que elas estão no caminho certo. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, caia por terra essa prisão, caia por terra essa fortaleza que o Satanás colocou na mente dessas pessoas e transforme o entendimento delas, Senhor, para que elas entendam, que elas vejam a luz, que elas entendam que estão nas trevas do pecado. Oh Deus de poder e de misericórdia, ajude aqueles que já entenderam que estão no caminho errado, Senhor, como aquelas pessoas que têm vícios com drogas lícitas e ilícitas. Senhor, são pessoas que já entenderam que estão no caminho errado, mas, Senhor Deus, estão com muitas dificuldades para serem libertas por completo desse mal. Abençoa essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, todas elas, Pai, para a glória do Teu nome, cura essas pessoas. Quero colocar também, Senhor, os doentes nas Tuas mãos, os nossos amigos, os nossos parentes que estão com o Covid-19, essa doença que ainda não tem cura. Oh Deus de milagres, nós te clamamos, Senhor Deus, venha e haja na vida do teu povo. Senhor, proteja a nossa igreja, proteja os membros das nossas igrejas, que essa praga não entre na nossa tenda. Senhor, por favor, proteja as nossas famílias dessa doença. Eu quero te pedir, Senhor Deus, pela Joiciane, Senhor, abençoa essa vida tremendamente, Senhor, em nome de Jesus, que ela receba a paz, a alegria que provém do teu nome, Senhor, que ela clame o teu nome e o Senhor virá com certeza na vida dela.
Abençoa também o Daniel, Senhor, esse jovem que está com câncer nos 2 pulmões. Deus, não há impossível para o Senhor, não existe isso no seu dicionário, Senhor. Nós te pedimos a tua cura para o Daniel. E eu quero te pedir ainda pelas nossas famílias, as nossas famílias, Senhor, que têm enfrentado problemas conjugais, tantas famílias, Senhor Deus, que estão pedindo ajuda, e eu quero te pedir por cada uma delas. Não irei citar os nomes, mas tu sabes, Senhor, nós estamos orando por essas famílias, Senhor Deus, onde o diabo tem feito uma bagunça, um alvoroço e tem feito de tudo, lutado com todas as suas armas para destruir essa família, essa casa, esse relacionamento, esse lar. Oh Deus de misericórdia, haja na nossa família e que haja cura, haja restauração, haja libertação no meio da nossa família, em nome de Jesus, que haja salvação do Senhor ali, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor haja e que não haja nenhum impedimento para o Senhor agir. Uma palavra só do Senhor, Deus, uma palavra só do Senhor pode acontecer todas as coisas que o Senhor deseja. Oh Deus, que nós, a tua igreja, possamos continuar clamando ao Senhor, porque só do Senhor que vem o socorro. É só do Senhor, é só no Senhor. Nós não temos para onde correr, é só o Senhor mesmo na nossa vida. Por isso, Deus, continue nos usando, continue nos dando capacidade mental para discernirmos, Senhor, as coisas que são da luz e as coisas que são das trevas. Que não sejamos enganados por nada, Senhor, mas que possamos ser muito sábios, muito prudentes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, prudentes na nossa vida. Senhor, nos dê um restante de semana abençoado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade de Volta Redonda. Abençoa os comerciantes. Ô Senhor, abençoa a nossa cidade. Nossa cidade vive do comércio. E quando essa cidade está toda fechada, as pessoas estão já enfrentando muitas dificuldades, Senhor. Nós vemos ali todos os dias na nossa igreja, é pedido de ajuda, de cesta básica, é pedido de ajuda. Oh Deus, o nosso povo está sofrendo, Senhor, mas eu sei, Pai, que tu tens um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito a ser realizado. Eu quero te pedir pela nossa cidade, pelas pessoas que são autônomas. Ô Senhor Jesus, quero te pedir pelos médicos que estão atuando aqui na nossa cidade e todas as equipes, enfermeiros, todos que estão trabalhando na área da saúde. Que o Senhor os proteja, Senhor, que o Senhor os livre de todo mal, que eles não sejam contaminados por essa doença, Senhor, em nome de Jesus. Livra todos eles, para que eles tenham condições de ajudar as pessoas. Eles são pessoas capacitadas para ajudar os outros doentes. Ó Senhor, livra eles, Senhor, desse mal, livra desse contágio. E Deus, nós esperamos em Ti a cura para essa doença. Em nome de Jesus é que eu te oro, te peço, com muita esperança de que o Senhor tem sempre o melhor. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, e tudo está nas tuas mãos. Nos ensine a viver em vitória, nos ensine a viver motivados na alegria de que o Senhor está fazendo a tua vontade, e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pois bem, gente, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Que você seja abençoadíssimo, tá? E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.